Existe um lugar na internet onde pessoas compram documentos falsos com o nome que quiserem, onde armas são vendidas como se fossem produtos comuns, onde dados roubados circulam como se fossem mercadorias normais. E o mais assustador de tudo, esse lugar pode ter acesso a você, sem você perceber, sem você autorizar, sem você sequer imaginar. Enquanto você assiste esse vídeo agora, existe um mercado funcionando, em silêncio, movimentando bilhões, ligando criminosos de vários países e transformando tudo isso em um sistema organizado, profissional e extremamente eficiente. A pergunta não é mais se isso existe. A pergunta é, até que ponto isso já chegou até você? Porque o que antes era um submundo escondido, hoje funciona como uma versão paralela da internet, com vendedores, avaliações, clientes e lucro, muito lucro. Se você sente que existe algo acontecendo por trás do que a gente vê na internet, escreve agora nos comentários "invisível", porque isso vai te ajudar a enxergar o que a maioria ainda não percebe. E antes de continuar, se inscreve no canal e deixa o like, porque aqui você vai entender o que realmente está acontecendo no mundo digital, e não o que parece estar acontecendo. Agora deixa eu te mostrar uma coisa. Entre quem não entende o dinheiro e quem entende, existe uma diferença que muda tudo. Enquanto muita gente vive presa num ciclo onde o dinheiro entra e some, existem pessoas que começam a perceber padrões, decisões, comportamentos e, principalmente, os travamentos invisíveis que impedem o dinheiro de ficar. Por isso, eu recomendo que você conheça o Destrava Financeira, um guia simples, direto, que mostra exatamente por que o dinheiro não permanece e apresenta um método prático com poucos minutos por dia para você reorganizar sua relação com o dinheiro. Sem promessa miraculosa, sem teoria complicada, só clareza, consciência e ação. O link está no primeiro comentário fixado. Depois você vê com calma. Agora presta atenção no que eu vou te mostrar, porque isso muda a forma como você enxerga a internet. A primeira coisa que você precisa entender é que a Dark Web não é um lugar bagunçado. Ela não é um caos. Ela é organizada e funciona como um mercado. Só que um mercado invisível. Ali dentro, existem páginas que parecem lojas normais, produtos organizados, descrições, avaliações de clientes, comentários. Tudo muito parecido com qualquer site que você já usou. Só que o que está sendo vendido é ilegal. Drogas, armas, documentos falsos. E um dos itens mais comuns: dados. Dados de pessoas. Dados que muitas vezes pertencem a gente comum, como você, como eu. Se você acha que seus dados já podem ter passado por algum lugar que você nem imagina, escreve nos comentários "dados", porque isso é mais comum do que parece. E o mais impressionante é a facilidade. Você não precisa ser um especialista. Você não precisa ser um hacker. Basta acessar o lugar certo e entender como funciona. E aí tudo muda. Porque aquilo que antes era difícil passa a ser acessível. E quando algo ilegal se torna fácil, ele cresce. Rápido. Mas aqui entra um ponto importante. Isso não começou agora. Esse tipo de mercado existe há anos. Só que antes, ele era pequeno, limitado, local. Um vendedor dependia de poucas pessoas, corria risco e tinha alcance limitado. Mas isso mudou. E mudou completamente. Com o surgimento de marketplaces como o Alphabay, tudo escalou. E escalou rápido. O que antes era um vendedor local, virou um vendedor global. O que antes atingia poucas pessoas, passou a atingir milhares. E depois, milhões. Essas plataformas começaram a funcionar como grandes centros comerciais, só que invisíveis.
e com uma diferença importante. Ali dentro, não existe vergonha. Não existe limitação moral. Porque ninguém sabe quem é quem. E isso muda o comportamento das pessoas. Se você percebe que o anonimato muda a forma como as pessoas agem, escreve nos comentários anonimato, porque isso é chave para entender tudo. Esses marketplaces não eram improvisados. Eles eram bem construídos, organizados, pensados para funcionar, com sistemas de reputação, avaliação de vendedores, histórico de transações e até suporte. Sim, suporte, como qualquer empresa. E isso é o que mais choca, porque isso não parece crime, parece negócio. E é exatamente isso que transforma tudo. O crime começa a se comportar como empresa. E quando isso acontece, ele escala. Um dos maiores desses marketplaces chegou a movimentar valores gigantescos todos os anos, com centenas de milhares de usuários, espalhados pelo mundo inteiro, comprando, vendendo, interagindo, como se fosse algo normal. Mas não é, e nunca foi. Agora vem a parte que sustenta tudo isso, a tecnologia, porque sem ela, nada disso existiria. O primeiro pilar é o anonimato. Quando alguém acessa esse tipo de rede, a conexão não vai direto para o destino. Ela passa por vários pontos, como se fosse um caminho quebrado, difícil de rastrear, difícil de identificar. E isso dá uma sensação perigosa, a sensação de invisibilidade. Se você acredita que muitas pessoas fazem coisas que não fariam se fossem vistas, escreve nos comentários "invisível" de novo, porque isso reforça exatamente esse ponto. O segundo pilar é o dinheiro, ou melhor, as criptomoedas, porque elas permitem transferências sem ligação direta com identidade, sem banco, sem intermediário, sem rastreio simples. E quando você junta essas duas coisas, anonimato e dinheiro invisível, você cria o ambiente perfeito. Perfeito para o que deveria ser difícil, perfeito para o que deveria ser controlado, perfeito para o que deveria ser impossível. E o mais surpreendente é quem está por trás disso. Não são apenas grandes organizações criminosas, muitas vezes são pessoas comuns, com conhecimento técnico, que enxergaram uma oportunidade e criaram sistemas, plataformas, estruturas, como qualquer empreendedor faria, só que no lado invisível. Agora vem a parte que muda tudo, porque até aqui você entendeu como esse sistema funciona, mas ainda não entendeu o principal, o impacto. Porque esse mercado não vive isolado, ele não está longe de você, ele se alimenta do mundo real e muitas vezes de você. Existe uma coisa que quase ninguém percebe. Grande parte do que é vendido ali não nasce ali, vem daqui, do mundo normal, do seu uso diário da internet, de aplicativos, de cadastros, de vazamentos, de descuidos e de sistemas falhos. Se você já colocou seus dados em algum site e depois esqueceu, escreve nos comentários "já fiz isso", porque isso acontece com todo mundo, e é exatamente aí que começa o problema. Quando um banco de dados é invadido, essas informações não somem, elas não desaparecem, elas entram em circulação e passam a ter valor. Nome, telefone, e-mail, documento, cartão, tudo vira produto, tudo vira ativo, tudo vira dinheiro. E aí entra a parte mais desconfortável. Você pode nunca ter entrado na Dark Web, mas seus dados podem já estar lá, sendo vendidos, repassados, utilizados, sem que você saiba. Se isso te incomoda de alguma forma, escreve nos comentários "preocupante", porque deveria incomodar mesmo. E isso é só o começo, porque não é apenas sobre dados, é sobre comportamento. Esses sistemas aprendem, observam, se adaptam e se tornam mais eficientes com o tempo. Agora pensa nisso. Se existe um mercado global onde informações são compradas e vendidas, isso significa que alguém está disposto a pagar por elas. E se alguém paga, é porque existe uso.
E se existe uso, existe consequência. Esse é o ponto onde tudo muda, porque deixa de ser algo distante e passa a ser algo pessoal. Mas existe outro nível ainda mais profundo. Esses marketplaces não são improvisados. Eles seguem lógica de negócios: oferta, demanda, escala, marketing, confiança. Sim, confiança dentro de um ambiente ilegal. Isso parece estranho, mas é real. Se você acha estranho existir confiança dentro de algo ilegal, escreve nos comentários contradição, porque é exatamente isso. Vendedores bem avaliados vendem mais. Produtos com boas avaliações ganham destaque. Clientes retornam, indicam e o sistema cresce, como qualquer empresa. E é aí que entra um fator perigoso: a profissionalização. O crime deixa de ser desorganizado e passa a ser eficiente. E quando isso acontece, o impacto aumenta, muito. Mas ainda tem algo mais profundo. Algo que pouca gente fala. Esse sistema cria uma sensação de poder para quem está dentro. Porque operar algo desse tamanho, com alcance global, com dinheiro entrando sem ser visto, gera uma sensação de controle, de inteligência, de superioridade. Se você acredita que o poder pode subir a cabeça das pessoas, escreve nos comentários poder, porque isso explica muita coisa. E isso leva a um comportamento comum: a confiança excessiva, a sensação de que nunca serão descobertos. E é exatamente isso que derruba muitos deles. Porque existe uma verdade que ninguém pode ignorar: nada na internet desaparece completamente. Tudo deixa rastro, mais cedo ou mais tarde. Muitos desses operadores foram descobertos não pela tecnologia, mas por erros humanos. Pequenos detalhes, identidades reutilizadas, contas antigas, conexões esquecidas. E esses pequenos erros ligam tudo. E foi assim que grandes operações foram derrubadas. Plataformas gigantes, com milhares de usuários, movimentando valores enormes, simplesmente desapareceram. Mas aqui está o ponto mais importante. Mesmo quando uma plataforma cai, outra surge, porque o sistema não depende de um único lugar. Ele é descentralizado, espalhado, adaptável. Se você percebe que isso não tem um fim simples, escreve nos comentários sistema, porque isso não é um problema isolado, é uma estrutura. E isso leva a uma conclusão inevitável. O problema não é apenas tecnológico, é estrutural. Porque a mesma tecnologia que ajuda negócios legítimos também ajuda atividades ilegais. Ela amplia, escala, acelera. E isso cria um cenário novo, um cenário onde o controle se torna mais difícil, onde a identificação se torna mais complexa e onde o impacto se torna global. Agora volta para você, para o seu dia a dia, para a sua rotina. Você usa a internet, você tem contas, você faz cadastros, você compartilha informações. E tudo isso, de alguma forma, alimenta esse sistema, direta ou indiretamente. Isso não significa que você está fazendo algo errado, mas significa que você está inserido nesse ambiente, e entender isso já muda muita coisa. Se você está começando a ver a internet de forma diferente agora, escreve nos comentários novo olhar, porque esse é o objetivo. Agora eu quero te fazer uma pergunta direta. Quantos dos seus dados você realmente sabe onde estão? Porque essa é a pergunta que mais importa. E se você quer começar a ter mais controle, não só sobre sua segurança, mas também sobre sua vida financeira, vale muito a pena conhecer o Destrava Financeira. Ele mostra exatamente como sair do ciclo onde o dinheiro entra e desaparece, e te ajuda a criar clareza, organização e controle, com ações simples no seu dia a dia. O link está no primeiro comentário fixado. Se esse vídeo abriu sua mente de alguma forma, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa entender isso. Porque o maior risco não é o que está escondido, é não saber que ele existe. E aqui você começa a enxergar além da superfície.